Está no ar o programa Plural. Eu sou Alexandra Cavalcante. E eu sou a Nayara Camargo. No programa de hoje vamos falar sobre um grupo de leitura que só discute livros escritos por mulheres, em um cenário onde 80% dos livros publicados foram escritos por homens. Ler apenas mulheres vira um ato simbólico. Visto como uma forma de dar visibilidade a autoras, o Leia Mulheres é um projeto nacional com um grupo de leituras em diversas cidades pelo Brasil. Para falar sobre este grupo, está aqui com a gente a Evelise Couto. Ela é mediadora do grupo aqui de Campo Grande. Olá, Evelise, tudo bem? Como você está? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Evelise, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Opa. Evelise, o Leia Mulheres é um grupo que está presente em todo o Brasil. Como é que surgiu a iniciativa de criar esse grupo? Para a gente falar do Leia Mulheres, a gente tem que ir um pouquinho mais para trás, né? Em 2014, foi publicada uma pesquisa dos 100 livros essenciais que todos deveriam ler. E aí, nenhum deles era publicado por mulheres. Então, isso teve ali uma certa comoção, né, na comunidade leitora, entre as mulheres também. E uma quadrinista, a Joanna Walsh, fez uma hashtag Read Women e espalhou pela internet para gerar esse engajamento e chamar a atenção para esse fato, né? Então teve bastante repercussão. Com o tempo, um ano depois, isso foi em 2014, em 2015, 3 mulheres editoras do Brasil decidiram fazer esse grupo de leitura como uma tentativa de fomentar essa leitura de livros escritos por mulheres. E qual seria a importância desse projeto? Exatamente dar visibilidade a essas autoras, né? Eu sempre falo que o primeiro passo para a gente ter noção do tamanho do buraco é olhar para a própria estante de casa. Quantos livros escritos por mulheres você tem ali? Ou se você olhar na tua lista do Kindle, quantos que são escritos por homens, quantos são escritos por mulheres? Então, quando a gente se propõe a fazer um grupo de leitura que lê exclusivamente livros escritos por mulheres, a gente, né, primeiro mostra que existe a necessidade de ter um grupo para que as pessoas leiam. E mostra que essas leituras valem a pena também, né, que as pessoas deveriam incorporá-las ao seu dia a dia. Muito legal essa iniciativa, parabéns. E quando que começou? O Leia Mulheres no Brasil começou em 2015, em Campo Grande em 2018. Bom, já que a gente está falando de autoras e mulheres, e já que a gente falou de Campo Grande, tem alguma relação com autoras locais aqui? O Leia Mulheres, pela sua natureza, acaba chamando, né, pessoas que são muito interessadas em literatura, e dentro dessas pessoas tem as escritoras, né? Então a gente tem ali no Leia Mulheres membros que também são escritoras. Além disso, a gente também tenta visibilizá-las, né, dar essa oportunidade para que elas possam falar das obras delas. Então, todos os anos, em outubro, que é o mês da divisão do Estado, o nosso Leia Mulheres é com alguma autora regional. Então, desde o início, todos os meses de outubro, nós chamamos autoras regionais para falar dos seus livros. Incrível. Legal, uma forma de dar visibilidade não só a mulheres, mas também ao Estado, né? Com certeza, né? A gente está fora do eixo Rio-São Paulo, né? Onde a gente vê a maior parte da produção, né? A gente vê muito São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre ali como lugares onde tem muito, né, essa produção literária. E Campo Grande acaba ficando, Mato Grosso do Sul, né? Acaba ficando meio restrita aquela questão regional, sempre tem que falar de onça, de guavira. Será que a gente precisa sempre falar de onça, de guavira, né? Então a gente tem essas mulheres que falam sobre tudo, né? Não se limitam, né, a um determinado tema. Que bom, incrível. E como que funcionam as reuniões do grupo? As reuniões do Leia Mulheres são bimestrais, né? A gente tem um cronograma. Nesse cronograma tem as leituras, né? As leituras que virão, né? Então, para você participar, o ideal é que você tenha lido o livro e participe, né? E vá à reunião presencial. Se você quiser só ir para conhecer, também é uma possibilidade. Mas assim, o Leia Mulheres, então, só para retomar. Ele é bimestral, ele é presencial sempre no primeiro sábado, na Biblioteca Isaías Paim, que fica ali no prédio da Fundação de Cultura, na Fernando Corrêa da Costa. E quem pode participar? Todo mundo, né? Sempre brinco que é leia mulheres, né? E não leiam
vírgula, mulheres. A gente não tá falando para as mulheres lerem, a gente não tá todo mundo lê mulheres. Então, todo mundo é bem-vindo, independente de gênero. Você sente que a presença masculina no grupo ela é menor devido ao machismo ou algo assim? A presença é bem menor. Eu acredito que o machismo é a base do problema. Mas mais do que isso, assim, há uma certa... Eles se sentem também um pouco intimidados, às vezes. Intimidados, assim, tô sendo bem bacana. Na verdade, eu acho que eles têm um pouco de medo de entrar ali também nas discussões, ou também não tem interesse, talvez, em entrar em discussões em grupos onde tem muitas mulheres. A gente sente um pouco isso. Um tanto de um pouco do machismo, mas também essa timidez ou essa falta de interesse que talvez tenha ali. Medo até de estar, de repente, se sentindo num lugar que não é dele. Igual a gente se sente o tempo todo. Realmente. Em questão à idade, tem alguma idade limite, uma idade mínima para participar? Olha, a gente não tem assim um intervalo de idade, né? A gente recomenda que as pessoas tenham mais de 18 anos, porque algumas obras, né, acabam tratando de temas mais adultos, né? Mas não tem limite, principalmente não tem, né? Até quando quiser tá lendo, tem que ler. Então a gente não tem essa regra, né? Então, mas a gente avisa que, olha, são livros com temáticas variadas, então, né, fica de acordo, já fica avisado. E nesse tempo, você sabe mais ou menos quantos livros vocês já leram? Nós já lemos cerca de 50 livros desde o início do grupo. E teve alguma leitura que foi mais impactante? Eu sempre falo que uma das reuniões mais impactantes foi logo no início que a gente fez o debate sobre outras maneiras, outros jeitos de usar a boca, da Rupi Kaur. Que também, assim, não é um livro que é muito meu gênero literário, mas foi um livro que cativou muito, né? Até pessoas que não eram do grupo acabaram aparecendo na reunião. E eu acredito que por conta da temática ali, né, toda aquela revelação ali, né, dos sentimentos da autora, muitas pessoas se identificaram. Então, mais do que o debate literário, foi uma reunião que as pessoas compartilharam de sentimentos ou experiências que viveram. Então, foi uma reunião muito forte, eu sempre me lembro dessa. E a última agora também foi muito interessante, que nós fizemos uma reunião com a Josiane Francisco, que é uma autora regional, e ela levou um bolo pra gente, com a capa do livro dela em cima do bolo. Então assim, a amizade também, né, acaba surgindo ali no grupo. Então poder agregar, né, você fazer uma coisa que você gosta, que é a leitura. Poder debater com pessoas, né, sobre aquela leitura, porque a leitura é muito solitária, né? E você poder compartilhar com outras pessoas que se tornam amigos, para mim é muito especial também. Olha, antes eu já estava interessada, agora eu sei que tem bolo, com certeza eu tô participando também. Sempre tem bolo. Evelise. Sempre tem um lanchinho da tarde. Sempre tem um lanchinho. Legal. Evelise, mas ainda falando sobre essas reuniões do grupo, você sentiu alguma dificuldade de manter os hábitos de leitura do grupo depois que saiu da pandemia, entrou nesse ritmo presencial que ele não tem muito tempo para você parar e refletir um pouco? Durante a pandemia a gente conseguiu manter um ritmo até. A gente fazia todos os meses as nossas reuniões de maneira online, né? Até como uma forma de ter o que se fazer, de ter um compromisso, né? Porque a gente ficava muito em casa, meio sem saber, meio sem rumo, né? Então, quando acabou a pandemia, a gente começou a fazer as reuniões presenciais. E aí eu senti que as pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade de retomar, porque voltaram a fazer todas as atividades que já estavam fazendo, né? Então, nesse ano a gente precisou reajustar. Até o ano passado, todas as reuniões do Leia eram mensais, a gente fazia todo mês. Esse ano nós decidimos fazer bimestral, até porque outras pessoas dentro do grupo participam de outros grupos de leitura. Às vezes, quando você tem a obrigação de ler um livro, fica chato. Então, eu falo que quando vira obrigação, acabou, sabe? Tem que ser prazeroso, não é só para cumprir tabela, tem que ser prazeroso. E aí, por questões de tempo, a gente decidiu, como um grupo, fazer essas reuniões bimestrais. Perfeito. Entendi. E como você se tornou a mediadora do grupo aqui em Campo Grande? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente já tinha um grupo de leitura do Leia Mulheres, né? Que era o Leia Mulheres Dourados. E aí eu também já participava do grupo de leitura, que é o Vórtice Literário, do qual eu participo até hoje.
E sempre gostei, né, de ler e, como eu falei, a leitura ela é solitária, mas quando você pode conversar com outras pessoas sobre ela, é muito rico. E aí eu descobri que havia esse grupo de leitura, né, que fazia leituras, né, fazia debate sobre leituras escritas por mulheres, e eu fiquei super interessada. Descobri que tinha um lugar nacional, né, um Leia Mulheres Nacional, fui em busca delas. E ali elas, né, fizeram algumas entrevistas comigo para me conhecer melhor e ver se eu tinha condições de mediar um grupo ou não. Então foi isso que aconteceu, né? Depois de passar por uma certa seleção, né? Porque eu acho que eles não deixam também qualquer pessoa mediar. Eu acredito que tem alguns aspectos, né? Por exemplo, sei lá, vai que eu era uma política, né? Eu queria me candidatar, né? Alguma coisa assim. Ou que eu era uma pessoa que não tem nada a ver com a proposta, mas mesmo assim, por capricho, queria ser. Então, passa por essa seleção. Evelise, como é que funciona o processo de escolha do livro bimestral? Bom, a gente tenta sempre fazer essa decisão em grupo, né? Como somos um grupo, né? Bom, tem as pessoas que vão na reunião presencial, são muito menos pessoas que participam do grupo do WhatsApp. Então eu, né, dou um pouco mais de poder de decisão para quem vai. Então eu acabo levando algumas sugestões de livros que estão assim, ou livros que estão sendo falados, ou livros que têm a ver com o momento que a gente está vivendo, ou até alguma necessidade do grupo. A gente quer ler alguma coisa mais triste, a gente quer ler uma coisa mais alegre. Então a gente faz a seleção assim e entre nós escolhemos. Às vezes podemos fazer uma votação no nosso WhatsApp ou na hora, ou só às vezes eu levo e elas falam que sim ou que não. Então assim, sempre tem, nunca sou eu que chego e falo assim, ó, o livro é esse aqui. Não, sempre tem uma certa votação, um certo diálogo, eu não decido sozinha, decido em grupo. Tudo democrático, então. De preferência, porque como eu falei, né, se você vai ler obrigado, também não é legal, né? E outra coisa, nem sempre você tem interesse naquela leitura, né? Então, é melhor assim. E como que a gente faz para participar do grupo? Para participar do grupo basta ler a leitura do mês e ir, né, na reunião presencial, participar do debate. Eu até falo que a leitura, num primeiro momento, ela não é assim necessária, indispensável. Seria muito legal que a pessoa já chegasse lá com o livro lido, né? Mas você pode ir apenas para você conhecer a dinâmica do grupo. E como que como é para adquirir o livro? Vocês disponibilizam ou a pessoa adquire por conta própria? Não, a pessoa vai atrás do livro dela da maneira que for melhor para ela. E uma curiosidade, qual é o último livro que vocês iniciaram aí a leitura? Então, em dezembro, que vai ser a nossa última reunião do ano, a gente vai ler 10 Dias no Hospício, da Nelly Bly, que é um livro-reportagem, inclusive. Então, essa vai ser a nossa leitura no dia 10 de dezembro. A gente sempre faz no primeiro sábado de dezembro, mas dezembro tá todo mundo, às vezes, fechando nota, ou organizando relatório, então ficou pro dia 10 de dezembro. Vai ser esse, então, 10 Dias no Hospício, de Nelly Bly. E em dezembro vai ter algum especial de Natal? Não! A gente costuma, às vezes, em dezembro, às vezes não, todo ano em dezembro, porque muitas pessoas que são do Leia Mulheres também são do grupo Vórtice Literário. Então a gente costuma em dezembro fazer um amigo oculto de livros. Nossa, Então tem, né, esse intercâmbio aí entre os dois grupos e como todos são amigos, a gente acaba fazendo essa festinha. Perfeito, organização. Por favor, é só levar um livro. O legal do amigo oculto que a gente faz no final do ano é que ninguém tira ninguém. Cada um leva um livro e lá na hora a gente faz um sorteio. Leva um livro que seja significativo para você. Bom, agora vamos aproveitar e pegar algumas dicas de leitura com integrantes do grupo. Olá, meu nome é Mariana e o livro que eu escolhi para falar é Sobre os Ossos dos Mortos. A autora é uma polonesa, ela chama Olga Tokarczuk, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2018 e esse livro, ele é um livro muito interessante, muito peculiar. Apesar do nome, né, o nome dele é Sobre os Ossos dos Mortos, e ele tem também essa capa assim, meio assustadora, mas ele é um livro muito divertido, daqueles livros que você sente que se torna o seu melhor amigo, e quando acaba você fica assim meio se sentindo órfão, sabe, assim, tipo, ai, meu amigo foi embora.
Então essa é a minha indicação de hoje, sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. Olá, eu sou Tânia Souza, sou escritora aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e participante do grupo Leia Mulheres Campo Grande. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica de leitura de um dos meus livros favoritos da vida. Eu pensei bastante em qual livro escolher, mas eu fui nesse, que é uma história que me desperta bastante carinho, que é este livro aqui, Como Água para Chocolate, da escritora mexicana Laura Esquivel. E é um livro belíssimo por trazer alguns elementos que me fascinam bastante. É uma história escrita por uma mulher e conta bastante de realidades vivenciadas por elas. Então é um livro apaixonante, um livro rápido, e cada vez que a gente volta nele, encontra algo diferente. Essa é a minha dica de leitura. E você, Evelise, para fechar o papo, qual livro você indica? Eu indico o livro que foi a primeira leitura do Leia Mulheres, que eu acho que é uma leitura muito necessária para todo mundo, independente do que pensa, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que ele é, na verdade, um ensaio, né, que ela apresentou um TED, e aí a transcrição desse TED. É incrível porque mostra a necessidade, não só, porque normalmente o feminismo acaba ficando ali, mais as mulheres falando sobre isso, mas mostra também como que o machismo pode ser tóxico, inclusive para os homens. É uma leitura super simples, muito rápida e muito esclarecedora. Então essa que é a minha dica, eu acho que todo mundo deveria ler. Perfeito. Legal. Incrível. Evelise, o papo tá muito bom, mas a gente já vai encerrar. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Evelise, por ter vindo, e até a próxima. Obrigada pelo convite. É isso. Bom, gente, o programa Plural fica por aqui. Obrigada pela atenção. Até a próxima.